conectamos com Deus. Isso é um momento único, quando nós permitimos a aproximação do Espírito Santo em nossas vidas. Quero agradecer esse Deus maravilhoso, que tem nos suprido de todas as nossas necessidades, que tem se mostrado um Deus poderoso em nossas vidas, que tem perpetuado em nós a sua vontade. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe a todos. A igreja pode se sentar em nome de Jesus. Irmãos, aqueles que... Tá ligado, filho? Aqueles que não me conhecem, que estão chegando agora na live, o meu nome é presbítero Moisés Cavalcante, faço cursos aqui no lar, na minha casa, e eu transmito a todos vocês, amém? Nosso único intuito aqui, irmãos, é levar Jesus para vocês, é levar a palavra de Deus para vocês, é levar um alimento sólido para vocês. Nós não desejamos aqui like, nós não queremos aqui, irmãos, sermos grandes, nós não queremos ser reconhecidos por ninguém, como diz o louvor. Mas nós queremos que Jesus se transforme grandemente na vida de vocês. E que vocês reconheçam esse Jesus na vida de vocês. Nossa intenção aqui é trazer uma palavra, um alimento espiritual para aquelas pessoas que estão impossibilitadas de estarem nas suas congregações, por motivos alheios às suas vontades. Então, nós aqui desejamos que a palavra de Deus chegue até vocês. E isso foi o que Deus colocou no meu coração. Amém? Shalom a todos vocês que estão chegando nesse momento. Amém. Shalom a todos vocês que não me conhecem, estão vendo a nossa live pela primeira vez. Meus muito obrigado. Glória a Deus pela vida de todos vocês. Irmãos, quero pedir para que vocês abram suas Bíblias lá no capítulo de Gênesis, lá no primeiro livro da Bíblia, capítulo de Gênesis, capítulo 2, versículo 22 e o versículo 20 ao 24. Irmãos, nós aqui queremos fazer menção à família de Deus, a família dentro de um equilíbrio de Deus. Porque Deus, irmãos, Ele instituiu a família. E a maior instituição que Deus fez foi a família. E o diabo, desde o início da formação do homem e da mulher, o diabo tem, com os seus conceitos, com as suas atitudes, tentando desvirtuar a instituição mais sagrada que Deus colocou na terra. Deus faz o homem, irmãos, ele fala para o homem assim: olha, tudo isso aqui é teu. Deus faz os animais, a flora, a fauna. Deus fala que haja ser viventes na água, que haja ser viventes no ar, e que haja ser viventes na terra, e que o homem domina sobre todos esses animais. E assim Deus determinou que o homem dominasse sobre todos os animais da terra. Deus falou para Adão: olha, você vai dar nome a todos os animais da terra. E Deus assim o fez. Mas Deus, observando que o homem não podia ficar só, na sua infinita sabedoria, Ele vendo que o homem não podia ficar só, irmãos, eu peço para que você abra a sua Bíblia aí do outro lado, acompanhe a leitura. Porque se você não acompanhar a leitura, meu irmão, minha irmã, o diabo ele tem legalidade para falar que o que nós estamos falando aqui não é verdade. Por isso que há necessidade que você acompanhe na sua Bíblia, ou no seu smartphone, e baixe aí o aplicativo da Bíblia. Nós estamos lendo aqui na Ferreira de Almeida, corrigida, fiel e corrigida. Lá no livro de Gênesis, capítulo 2, do versículo 22 a 24. Ele fala assim: e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e a trouxe a Adão, e disse: Adão, esta é agora osso dos ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porque do varão foi formado. Lá no 24. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, apergar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne só. Irmãos, por que a Bíblia fala
que o homem e a mulher juntos, eles têm que se tornarem uma só carne. Porque, irmãos, essa instituição maravilhosa que Deus instituiu, que é a família, não vai dar certo se não houver essa circunstância do homem entender que a mulher faz parte dele e a mulher entender que ele faz parte dela. E isso só pode acontecer, irmãos, se houver uma palavra no meio dos dois. E a palavra-chave no meio dos dois se chama dependência. Agora, meus irmãos, abram as suas Bíblias lá no Novo Testamento para comprovar essa ação perpétua de Deus, gerando a família que foi Adão e Eva. Lá em Mateus, capítulo 19, do 5 ao 6. A Bíblia fala assim, ó. E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá a uma sua mulher, e serão dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Irmãos, o que Deus une, não pode mais se separar. Hoje nós observamos a cada 3 casamentos que acontece, um é desfeito no primeiro ano. E esse segundo aqui, irmãos, a cada 5 a 10 anos também se desfaz. Nós estamos vivendo uma época onde os casamentos estão sendo desinstituídos, onde o casamento está acontecendo coisas. O diabo tem se posicionado no meio das famílias, no meio dos casais, de uma forma tão frequente que os casais estão se divorciando. Na época da Covid, meus irmãos, teve o maior número já catalogado na história do Brasil, a quantidade de pessoas se separando. Porque o homem saía para trabalhar, e às vezes a mulher também saía para ir visitar a mãe, saía para visitar um amigo, e tinha suas atividades do dia a dia. Aí o Covid vai falar para todo mundo, fique em casa. Aí as pessoas falaram para as pessoas, fiquem em casa. Só que assim, irmãos, tem pessoas que têm sua casa, tem uma casa grande, uma casa ampla, tem sua piscina, tem gente que tem até quadra de futebol de salão na sua casa. Mas tem gente, irmãos, que mora num apartamento de 40 metros quadrados. Então, para você ficar em casa, dentro de um apartamento de 40 metros quadrados, que você não tinha costume, e ficar com a mulher ali, a mulher vai varrer o chão, você precisa sair. Vai passar um pano, você precisa sair. Vai limpar você precisa sair. Então, essas dificuldades começaram a gerar muitos conflitos entre o homem e a mulher, que até então o camarada saía para trabalhar, e a mulher às vezes também saía para trabalhar, e não ficava em casa. Você via no final do dia, e aí dá para suportar um pouquinho mais, você vê só um pouquinho durante o dia, né? A noite está ali, e de repente, eu fico 10 anos, 20 anos, 30 anos casado. De repente você precisar ficar dentro de casa com a mesma pessoa, e começar a ter os conflitos, e começou a ter separações. É verdade? Então, irmãos, por isso que há necessidade de que o homem entenda determinadas coisas que Deus assim determina para ele. E a mulher também entenda determinadas coisas que Deus determina para ela. Amém? Amém? Vamos ler lá 1 Coríntios, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 3 ao versículo 5. A Bíblia fala assim, vocês acompanhem aí. O marido pague à mulher a devida benevolência, da mesma sorte a mulher ao marido. E a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Não vos desfraudeis uns aos outros, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para que vos aplicais na oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Irmãos, o que a palavra de Deus está falando aqui? O casal cristão, quando ele quiser se dedicar à oração, ele se afasta do namoro da noite, não namora,
um determinado tempo. E tem que ser um consentimento mútuo. O homem, se ele quiser fazer se ele quiser tratar um pouco mais a sua espiritualidade, e ele quiser entrar num jejum, e ele quiser fazer uma abstinência do namoro, ele precisa fazer isso com o consentimento da esposa. Ele não pode simplesmente falar, olha, eu vou fazer uma abstinência aí de 15 dias de namoro, e aí a mulher fala, mas meu esposo, eu não quero. Ele fala assim, não, mas eu quero, e pronto, acabou. Não, não é assim. O corpo do homem não pertence mais ao homem, mas pertence à mulher. E o corpo da mulher não pertence mais ao homem, não pertence mais à mulher, e sim o homem. Então os dois têm que ter um entendimento de que o seu corpo pertence ao seu parceiro, e que o namoro não pode ser negado se o parceiro não deseja. Amém? E aí, irmãos, com base nesses três versículos, eu quero contar para os irmãos uma experiência que aconteceu comigo dentro da minha família. Há muitos e muitos anos atrás, eu já tenho 30 anos de casado quase com a minha esposa. E há muitos e muitos anos atrás, quando eu casei com a minha esposa, ela vem de uma família que ela trabalhava. Então ela trabalhava, quando nós nos casamos, ela falou, não, eu preciso trabalhar, preciso ter minhas coisas. Porque o homem, irmãos, ele tem a visão assim, ó. A casa a mulher tem que cuidar da casa. E o homem sai para trabalhar. E quando o homem volta, ele trabalhou. E a mulher não trabalhou. A mulher cuidou da casa e ela não trabalhou. Muitos homens têm essa visão. Que a mulher não fez nada. E que de repente ele trabalhou, então ele tem um pouco mais de... Ele quer ter a mulher um pouco mais receptiva quando ele chega. Só que a mulher passou o dia inteirinho limpando o chão, limpando o banheiro, cuidando de roupa, cuidando da casa, cuidando dos filhos. E isso, irmãos, não é fácil. Só sabe o que é cuidar de uma casa e só sabe o que é cuidar de um filho, e aí com a casa junto, quem faz? Quando a minha esposa ficou doente uma certa época aí, eu cuidei da casa, cuidei dos filhos, levava comida para ela, fazia comida, lavava roupa, passava. Não é fácil, irmãos. Então a minha esposa, ela não queria pedir dinheiro para mim. Ela não queria depender de mim para fazer a unha dela, ela não queria depender de mim para fazer o cabelo, ela não queria depender de mim para essas coisas. Mas se a própria Bíblia fala que o homem que cuida da mulher, se ele ama a mulher, ele ama ele próprio. Se eu amo a minha esposa, eu estou demonstrando que eu amo eu mesmo. Porque se eu e a minha esposa nos tornamos uma só carne, tudo que eu faço para ela, eu estou fazendo por mim. E aí, irmãos, o que acontece? A minha esposa começou a querer trabalhar fora. Porque ela não tinha recursos. Ela não era aposentada, era nova. Então ela precisava dos recursos. E a mulher precisa do dinheirinho dela para fazer sua unha, para fazer o seu cabelo, para cuidar das suas coisas. Ela precisa de um dinheirinho, não precisa? E eu não entendia dessa forma. Eu achava que eu trazendo pão e arroz, feijão para dentro de casa estava tudo certo. Então Deus chegou até mim e abriu meu entendimento nessa questão. Porque a minha mulher, tudo que ela ia fazer, ela foi trabalhar numa empresa, deu errado. Foi trabalhar em outro serviço, deu errado. Ela montou carrinho de pipoca, ela montou empresa de cachorro quente, ela montou negócio de corte e costura, também deu errado. Tudo que ela fazia, dava errado. E tudo que ela fazia, eu tinha que gastar um dinheiro para fazer e dava errado. Então, irmãos, o que aconteceu? Deus chegou até mim e falou para mim no meu ouvido, falou, olha, você precisa separar um valor para dar para sua mulher, para ela poder cuidar das coisas dela. Aí eu falei, Senhor, mas se eu for falar para minha mulher, ela é orgulhosa, ela não vai aceitar. Porque ela sempre trabalhou e ela não vai querer aceitar dinheiro meu. Ela já acha que eu colocando as coisas dentro de casa já é para muita coisa. Então Deus falou assim, olha, você vai fazer o que eu estou mandando e da tua mulher cuido eu. Então você vai fazer o que eu estou mandando. Eu falei, sim senhor. Fui falar com a minha mulher, Deus já tinha falado com ela. Quando eu fui falar essa situação para minha esposa, Deus já tinha convencido ela, irmãos. Olha que maravilha. Por isso que quando é verdadeiramente Deus, Ele fornece os mecanismos para você fazer. Se Deus mandar você fazer uma canoa, irmão, você pode ficar tranquilo que Ele vai te dar um machado. Se Deus te determinou a abrir uma congregação, não se preocupe que Ele vai trazer os fiéis para você.
Se Deus colocou você nessa posição, não se preocupe que Ele vai te capacitar para isso. Se Deus está te colocando numa posição, não se preocupe, porque tudo Ele vai fazer por você. Aleluia. Se realmente foi Ele que te colocou nessa posição. Então, irmãos, eu sentei com a minha esposa. Na época, eu ganhava R$2 por mês. Dinheirão. Ganhava mais ou menos uns R$2. Falei, eu vou dar 50 centavos para você por mês. E foi o que a gente combinou, irmãos. Eu combinei um certo valor com ela. Não era esse valor, lógico. Mas eu ganhava tão pouco, irmãos. Por isso que eu falo para vocês que não importa a quantia que você vai fazer, mas o importante é que você reconheça. Porque, irmãos, os ricos sempre fizeram isso. Só os pobres como eu que não faziam, não praticam esse tipo de coisa. Por que muitas mulheres dão preferência aos homens ricos? Porque os homens ricos têm como dar uma vida melhor para elas. Não fica... Tem um homem pobre, irmãos, ele dá R$20 para a esposa, e depois ele vai fazer a CPI dos R$20. A mulher chega para ele e fala assim, amor, você pode me arrumar mais R$20? Aí ele fala assim, ué, mas e o mês passado eu te dei 20 conto, meu, o que você fez com esse dinheiro? Aí vão fazer uma CPI. Você, vizinho, vem todo mundo aqui, vamos ver aqui. Vamos ver o que está acontecendo, porque ela... Você fazia CPI. Eu fazia também. Então, tipo assim, irmãos, infelizmente, de Adão e Eva para cá, até nos dias atuais, houve uma mudança brusca no comportamento do casal. O homem tem se comportado de maneira diferente e a mulher, por sua vez, também tem se comportado de maneira diferente. Só que eu quero contar uma experiência para vocês que aconteceu comigo. Então, quando eu estipulei um valor para minha esposa e Deus assim a convenceu a aceitar e que nós começamos a fazer isso, eu trouxe para dentro do meu lar, irmãos, algo maravilhoso, algo bom, algo assim que por isso que eu quero compartilhar isso com os irmãos, porque eu trouxe algo para o meu lar maravilhoso. Meu casamento era bom, ficou excepcional. Por que ficou excepcional? Porque, irmãos, fala para mim, quem não gosta de ser valorizado? Quem que não gosta de ser valorizado, não é verdade? Quando você faz algo para alguém e a pessoa te valoriza, eu pergunto para você, meu irmão, pergunto para você, minha irmã, por que nós suportamos o trabalho árduo da gente? Por que o policial ele põe uma farda e entra numa viatura para correr no risco de vida? Por causa de um dinheiro, por causa de um salário. Por que o homem cava um poço e desce 30, 40 metros lá para baixo, correndo o risco desse poço se fechar e ele morrer? Por causa do salário que ele vai adquirir depois disso. Por que o homem desce no fundo do mar para fazer a solda no casco do navio, correndo o risco de um tubarão comer ele? Por causa do salário. Tudo gera em torno de um prêmio, de um salário. E quando nós começamos a empregar essa mesma situação, essa mesma coisa dentro do nosso casamento, irmãos, todas as coisas melhoram. E eu vou falar para vocês por quê. Irmãos, o amor, ele gera companheirismo e parceria. O amor dentro do casamento, ele gera companheirismo e parceria. Mas o salário gera compromisso e sujeição. E por que eu quero falar isso para vocês, irmãos? Por que geralmente o casal, às vezes eles ficam se gladiando dentro de casa? Por que, irmãos? Porque muitas das vezes o casal moderno não existe mais dependência. A mulher não depende do marido financeiramente e o marido também não depende da mulher no que se diz respeito às coisas do lar. Porque hoje o homem costura, ele lava, ele passa, ele cozinha. E a mulher, por sua vez, que tem o seu papel dentro do casamento, ela tem a sua independência do marido na parte financeira. Então, para que os dois vão se suportar? Onde não há dependência, não existe compromisso 100%. Por que, irmãos, que eu quero falar isso para vocês? Porque quando aconteceu isso dentro do meu casamento, que eu me posicionei daquilo que Deus colocou no meu coração, e eu comecei a valorizar a minha esposa, eu comecei a pagar um salário para minha esposa. Aí o pessoal vai falar assim, o irmão empregou a irmã. Não, eu não empreguei a minha esposa. Eu dou um salário para minha esposa, tem muitos anos que eu faço isso. Eu dou 13º para ela, eu dou férias para ela,
Todos os direitos constitucionais que a empresa me dava, eu dava para minha esposa. Até os meus bônus do trabalho que eu recebia, eu compartilhava com a minha esposa. Às vezes ainda dá um pouquinho para mais. Exatamente. Então, irmãos, isso traz um bem para dentro do casal, para dentro da família, muito bom. E o que eu quero trazer para os irmãos é essa experiência que eu tive com Deus, que eu apliquei dentro da minha casa e que surtiu um efeito muito positivo. Desde que a minha esposa, antes de trabalhar, ela vivia correndo pelas ruas para tentar arrumar um emprego, para tentar fazer alguma coisa para trabalhar, se sentia um pouco inútil, porque a visão que ela tinha é que eu tinha valor porque eu trazia o dinheiro e ela trabalhava dentro de casa e ela não tinha valor. Irmãos, prestem bastante atenção. Se vocês querem saber o que é o trabalho de uma mulher, tente se colocar no lugar da sua mulher. Tenta fazer o serviço que ela faz, irmãos. Ó, o homem sai para trabalhar numa empresa, ele trabalha 44 horas semanais. Ele tem sábado, domingo livre e feriado em casa. Quando tem um feriado, sábado, domingo, ele fica em casa sentado no sofá engordando. A mulher, irmãos, ela nunca para. Nas épocas de festividade, é a época que mais ela trabalha, coitada. Ela não tem fundo de garantia, ela não tem férias, ela não tem nada, ela não tem direito nenhum. E muitas das vezes, irmãos, você atinge uma certa... Às vezes você é um engenheiro, ou às vezes você é um médico, você está no seu serviço, você não vai lavar o banheiro, eu sou médico. E a sua mulher sendo médica, mesmo ela sendo médica, ela tem que cuidar da casa. Mesmo ela sendo engenheira, ela tem que cuidar da casa. Muitas das vezes ela não confia em deixar a casa dela na mão de uma outra mulher, e ela chega em casa do serviço cansada, ela vai lavar banheiro. Mas ela é médica também, ela é engenheira, ela também se capacitou, ela também estudou. Mas você vê a diferença? O homem não se submete e a mulher se tem que se submeter. Então, por esse motivo, irmãos, que nós precisamos, como homens, valorizar as nossas mulheres, valorizar as nossas esposas. Irmãos, eu não estou aqui falando para os irmãos para pegar o seu salário e dar para a sua esposa. Eu sei que existem homens que já fazem isso, porque ele não consegue administrar o seu dinheiro, ele dá na mão da esposa, a mulher administra. Não estou falando desses homens, eu estou falando dos homens, irmãos, que não conseguem suprir as necessidades da sua esposa, naquelas necessidades de que a mulher precisa, de comprar uma lingerie, de comprar uma maquiagem, de comprar o seu perfume, de comprar os seus brincos, os seus anéis, os seus colar, cuidar do seu cabelo, cuidar das unhas. Irmãos, hoje uma unha para a mulher fazer é R$100. É diferente. Como é que uma mulher que não trabalha fora, que cuida da casa, que cuida dos seus filhos, como que ela vai poder se cuidar? Você quer ter uma mulher bonita, mas você não quer bancar. Então, infelizmente, por causa de homens que têm esse pensamento antigo e esse pensamento retrógrado, muitos casais hoje estão se desfazendo, se deteriorando os casamentos. Porque a mulher, ela precisa também ter um reconhecimento. Porque, irmãos, experimenta você, mulher, conversar com a sua amiga e falar para ela assim, ó. Ela vai falar assim, você faz o que da vida? Aí você fala assim para ela, eu sou do lar. Ela vai fazer assim, ó. Você é do lar. Já acha que você é Amélia. E não é, irmãos. A casa é um trabalho como outro qualquer. A casa é um trabalho como outro qualquer. O homem sai para trabalhar fora e a mulher trabalha em casa. E não, o problema é que o homem é remunerado e a mulher não. E por esse motivo, irmãos, que eu estou aqui aconselhando a vocês, homens, para remunerar as suas esposas. Eu estou falando para você pegar um pouco do seu soldo e dispor para sua esposa. E eu vou falar para você, varão, você não vai se arrepender. Porque todo o dinheiro que você dá para sua esposa, ela não gasta com outra família, porque ela não tem, ela vai gastar com a sua. Você só vai pegar um pouco do seu dinheiro e você vai dispor para sua mulher gastar um pouco com a sua família. É como se o dinheiro, irmãos, saísse um pouco das suas mãos e fosse um pouco da sua mão direita e fosse para sua mão esquerda. Porque a sua esposa, todo o dinheiro que você dá para ela vai gastar em casa. Para você ter ideia, o dinheiro que a minha mulher recebe, ela gasta quase mais do que 50% em casa. Ela gasta todos os bônus, os 13º, as férias que ela recebe, ela gasta tudo dentro de casa. Tudo que
que eu disponibilizo para ela, ela gasta em casa, ela não gasta na rua, ela não sai por aí com, bebendo e farrando. Não é isso não, irmãos. A esposa, ela também tem, ela tem a sabedoria que ela sabe que as coisas, por exemplo, a esposa sempre quer ter um joguinho de uma passadeira no chão, ela quer comprar um umidificador, aí ela precisa pedir para você, ela quer comprar uma cafeteira, precisa pedir para você. Não, ela precisa ter o poder do salário dela, ela precisa também ela precisa saber entender que o trabalho que ela faz dentro de casa precisa ser recompensado. Amém, irmãos? E isso que eu falo para os irmãos gerou algo muito positivo no meu casamento. Eu não estou falando para vocês, irmãos, salvou meu casamento, não é isso. Mas quando você é valorizado, quando você se sente valorizado, você começa como que eu posso falar para você? Você começa a fazer as coisas com um amor muito maior, com uma dedicação muito maior, quando você é reconhecido. Irmãos, quando você chega no seu trabalho, que você recebe o reconhecimento do seu patrão, você não fica feliz? A sua esposa também, irmãos. Quando ela é recompensada em casa, ela vai se sentir feliz, ela vai se sentir valorizada. E isso é importante, nós precisamos entender isso como homens. Né? Nós precisamos entender esse lado da nossa esposa, que nós precisamos ajudar a nossa esposa a ter o poder de compra, a ter um pouco do que nós temos, nós homens, não é verdade? Porque no decorrer de uns anos, de muitos anos para cá, as mulheres ela têm buscado se profissionalizar, estudar, fazer suas faculdades, fazer seus cursos profissionalizantes, e elas têm ocupado muito aí fora o mercado de trabalho. E as mulheres, elas são muito mais dedicadas no trabalho do que os homens. Existem empresas hoje que não querem mais pegar homem, só quer pegar mulher, porque a mulher não bebe no dia do não discute com o patrão, ela não bebe em serviço, ela não bate boca com o patrão, ela é mais submissa. Então, muitas empresas hoje, irmãos, elas estão dando preferência até a construção civil. Para quem não sabe, a mulher tá sendo tratorista, a mulher está sendo azulejista, a mulher está sendo pedreiro, a mulher está sendo eletricista, e as metalúrgicas também, as mulheres estão sendo soldador, as mulheres estão tomando conta do mercado de trabalho. Irmão. Por quê? Porque o homem não reconhece em casa. E com isso, irmãos, o casamento começa a ter algumas fragilidades. E o casamento começa a ter algumas fissuras no casamento. Por quê? A mulher, ela entende que quem tem valor é quem tem o dinheiro. Quem tem o valor é quem sai para buscar o dinheiro. Então, se o homem não valoriza ela em casa, ela vai entender o quê? Que ela não tem valor. Que o que ela faz em casa não tem valor. Então, por que eu vou ficar em casa se eu ficando em casa eu não sou valorizado? Eu vou trabalhar lá fora, recebo o meu salário, sou independente dele. E gera uns conflitos e começa a ter as separações. Eu não estou querendo dizer, irmãos, para vocês, que todas as separações são decorrentes desse problema. Eu não estou falando isso. Mas eu estou falando que algumas separações se dão por causa de alguns conflitos que tem dentro da casa da pessoa. Porque Deus, irmãos, Ele instituiu o homem para uma função e instituiu a mulher para outra função. A mulher, irmãos, ela é auxiliadora do homem, assim Deus assim determinou. Só que quando o homem e a mulher pecou, Deus instituiu uma sentença para o homem, mas mesmo antes dele dar essa sentença, ele já tinha instituído o trabalho para o homem. Se você ler lá o Gênesis, no livro de Gênesis, você vai ver que Deus determina para o homem que ele ia ter que comer do seu próprio suor, do seu trabalho. Uma sentença que ele deu para ele. E disse para a mulher, a tua vontade eu tiro de ti, dou para o teu marido, e sobre ti ele vai te dominar. Então cada um recebeu sua sentença. Então, de lá para cá, houve várias mudanças. E essas mudanças, elas não fizeram bem para os casais. Não estou querendo aqui dizer que todos os casais que a mulher trabalha fora tem conflito, não é isso. Mas uma casa, ela precisa ser cuidada. Uma casa, ela precisa ser administrada. Como que o marido sai para a direita para trabalhar, a mulher sai para a esquerda? Quem cuida da administração do lar? A casa fica abandonada. A casa abandonada, ela é, como que eu posso falar para os irmãos? Ela é receptiva até para uma espiritualidade negativa entrar na sua casa.
Porque a casa precisa ter alguém lá cuidando da sua casa. Um navio, irmãos, ele precisa de alguém estar no comando do navio. Um carro, ele precisa de alguém estar na direção do carro. Uma casa é a mesma coisa. Precisa de alguém estar na coordenação da casa, cuidando dessa casa. E quando essa casa não tem ninguém cuidando, também a casa fica de qualquer jeito, irmãos. Ela fica sem direção. Os irmãos estão entendendo? Irmãos, o amor gera companheirismo e parcerias, mas o salário gera compromisso e sujeição. Irmãos, as pessoas suportam o patrão fala o que quer, se submete, se sujeita. Por quê? Porque tem um salário. E se não tivesse o salário, ninguém se sujeitaria a ouvir coisas do seu patrão, ou se submeteria a trabalhos que às vezes, muitas das vezes, ninguém quer. Não é verdade? Olha, irmãos, a Bíblia fala em Romanos 6, 23, fala que o salário do pecado é a morte. Até o pecador recebe um salário. Os irmãos estão entendendo? Amém. Digno obreiro do seu salário, lá em 1 Timóteo 5,18. Aquele que vencer, lhe darei de comer da árvore da vida. Apocalipse 2,7. Desde já a coroa da justiça está guardada, no qual o Senhor justo juiz me dará. 2 Timóteo 4,8. Irmãos, tudo na vida do cristão tem uma recompensa. Aquele que vencer, Deus irá dar da árvore da vida para ele comer. E existe, irmãos, por trás de todas as nossas atitudes, sejam elas boas, sejam elas ruins, todas elas têm uma consequência. Existe um salário, existe uma paga. Então, dentro do casamento, o que eu aconselho os irmãos a fazer? Aos irmãos entenderem que o casamento propriamente dito, ele vai gerar o amor, ele gera a comunhão. Mas se você conseguir assalariar a sua esposa, irmão, não estou falando para vocês assinar a carteira da sua esposa, né, irmão? Não estou falando para vocês pegarem, pedir a carteira para sua esposa e assalariar. Não é isso. Eu estou querendo dizer para os irmãos que cada um dentro das suas condições, cada um dentro da sua renda mensal, disponibilizar um valor para sua esposa. E não fazer disso, irmãos, um motivo de chacota. E não fazer disso um motivo para humilhar a coitada da sua esposa. Dar de bom grado, né? Dar de bom grado. E dar, irmãos, independente se está bem com a esposa, independente se esse mês a sua esposa não foi bem, se com você não fez a comida para você, esse dinheiro, irmãos, ele tem que estar na mão da sua esposa, estando você bem com ela ou não. Entendeu, irmãos? É um valor que você tem que disponibilizar no seu coração para sua esposa. E eu quero que falar para você, irmão, se você assim fizer e não gerar frutos positivos, você pode entrar aí no meu Facebook e falar, irmãos, irmão Moisés, eu fiz isso aí e não deu certo. Eu fiz isso aí e gerou conflitos. Irmão, eu tenho certeza que se você fizer isso aí, você vai gerar frutos positivos na sua vida. Irmãos, eu quero chamar a atenção dos irmãos lá para o Provérbios 31, 10, 18. A mulher virtuosa. Irmãos, eu tenho certeza que se você fizer o que eu estou falando para você fazer, gerará frutos na sua vida e na vida da sua esposa. E todos vão ser beneficiados. Você, os seus filhos, a sua casa, os seus animaizinhos e a sua esposa. Irmãos, eu tenho certeza que se você fizer isso aí, você vai trazer para dentro do conceito da sua mulher, dentro do entendimento da sua mulher, você vai trazer isso aqui, a mulher virtuosa. Quem achará? O seu valor muito excede a de rubis. O coração do seu marido está nela confiado. Olha, irmãos, o coração do seu marido está nela confiado. E ela, nenhuma fazenda lhe faltará. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, trabalha de boa vontade com as suas mãos. E como o navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à casa, e tarefa às suas servas.
dá tarefa para as suas servas. Lá no 16, examina uma herdade e adquire-a, planta uma vinha com fruto das suas mãos, cinge o lombo de força e fortalece os braços, prova e vê a sua boa mercadoria, e a sua lâmpada à noite ainda não se apaga. Irmãos, eu tenho certeza que se você fizer isso que eu estou falando para vocês fazerem, você vai conseguir gerar dentro da sua esposa uma mulher virtuosa. A mulher de Provérbios 31. A mulher de Provérbios 31, do versículo 10 ao 18. A mulher virtuosa, quem achará? Você quer ter uma mulher virtuosa dentro da sua casa? Faça o que eu estou falando para você, porque gerou frutos positivos no meu casamento. Eu posso falar para vocês, irmãos, esse meu testemunho é verdadeiro. Deus testifica de mim. E todas as pessoas da minha família que estão aqui na minha casa podem falar para vocês que tudo isso que eu estou falando é a mais pura verdade. Não estou falando para vocês, irmãos, que isso vai mudar a sua vida por completo, não. Mas você vai ter uma qualidade de vida muito melhor na sua casa, no seu lar, se você exercer isso na sua vida. E olha, eu vou falar uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. A mulher, ela vai, se o esposo fizer isso, ela está recebendo o que é de direito dela. E se o homem fizer isso, se ele conseguir estipular um valor e começar a ajudar a esposa, ele está trazendo um benefício para dentro da casa dele, ele está trazendo uma bênção para a casa dele, que ele mesmo vai usufruir. Ele e os seus filhos vão usufruir. É como se você pagasse uma cirurgia estética para sua mulher. Quem vai usufruir? Não é você? É como se você pagasse para sua esposa ficar maravilhosa, linda e maravilhosa. Quem vai usufruir da sua esposa não é você? Então eu falo para você, meu irmão. É o conselho que eu dou para você. Não maltrate a sua esposa. Trate a sua esposa com dignidade. Trate a sua esposa da forma que a palavra de Deus fala para nós tratar. Ame a sua esposa. Irmãos, a Bíblia fala, aquele que ama a sua esposa, o homem que ama a sua esposa, ele ama a si mesmo. Porque a palavra de Deus fala que nós somos uma só carne. Então eu quero falar para você que está dentro de um relacionamento, que está com algum tipo de dificuldade, exerça isso na sua vida, que você verá coisas acontecerem dentro do seu casamento, que até você vai se surpreender. E você vai se surpreender de maneira positiva, meu irmão. Faça isso, porque quem não quer ser valorizado? Todo mundo quer ser valorizado. Às vezes você está dentro da igreja e você não é valorizado lá, você fica chateado. Às vezes você está dentro de uma empresa e você não é valorizado, você fica chateado. Às vezes o policial faz coisa e ninguém reconhece, ele fica chateado. Às vezes, irmãos, um filho da gente, ele faz as coisas pra gente e a gente às vezes não reconhece, ele fica chateado. Então por que nós não podemos valorizar nossas próprias esposas? A mulher que nós escolhemos, que no meio de tantas mulheres nós escolhemos ela. E nós decidimos formar uma família, formar um círculo com essa pessoa. E essa pessoa entra na nossa vida e ela só sai da nossa vida quando eu morro, quando a minha mulher morre. Então eu falo para vocês que estão me escutando, exerça isso na vossa vida, na sua casa. Reconheça o que a sua esposa faz. Aí você vai ter uma mulher virtuosa. Se você deseja ter uma mulher virtuosa, que faz todas as coisas boas, que faz tudo para o seu esposo, que faz tudo pelo seu lar, pelos seus filhos, faça isso que você vai ver algo positivo na sua vida, em nome de Jesus. Eu peço para que a igreja fique de pé em nome de Jesus. Aqueles que podem. Eu quero orar nessa noite por todos os casamentos. Irmãos, o diabo não tem cessado de levantar argumentos e levantar coisas para destruir a maior instituição que Deus formou na terra, que é a família. E eu quero falar para você, meu irmão, que entendeu essa noite que você precisa valorizar a sua esposa, que você precisa trazer um reconhecimento à sua esposa, e que o amor dentro do casamento ele gera o companheirismo e a parceria,
mas o salário gera o compromisso e a sujeição. E se você quer ter um casamento melhor, você pode unir o casamento, o amor, o companheirismo e a parceria com o salário e o compromisso e a sujeição. Eu falo para você, meu irmão, você não vai se arrepender. Porque tudo que você faz pela sua mulher, você está fazendo por você. Porque a Bíblia fala que a mulher e o homem são uma só carne. Então se você é uma só carne com a sua esposa, você vai bater na sua esposa? Claro que não, porque você não vai bater em você. Você não vai pegar um martelo e dar no seu pé, porque você que vai doer. Então você não vai dar um martelo no pé da sua mulher, porque ela é uma só carne com você. E se você pega o seu soldo e disponibiliza um valor para sua esposa, valorizando o que ela faz, valorizando o que ela faz dentro de casa, estimula ela a fazer muito mais por você. Porque ela vai se sentir reconhecida, ela vai se sentir amada, ela vai se sentir, irmãos, ela vai se sentir prestigiada por você. E ela vai se tornar uma mulher virtuosa de Provérbios 31. Faça isso, faça prova disso, e você vai ver que grandes coisas você vai atingir na sua casa. Amém. Você vai estar trazendo Jesus para dentro do seu lar. Você vai estar trazendo uma porção de Jesus para dentro do seu casamento. Eu não falo para os irmãos, não é brincadeira. O meu casamento melhorou muito, irmãos, depois que eu entendi dessa forma. Depois que eu entendi, hoje a minha esposa ela se sente valorizada por mim. Por mais que as pessoas falem para ela, mas você é do lar, você não trabalhou, você não fez nada. Ela fala, não, eu sou do lar, sou administradora do lar e sou recompensada por isso, porque meu esposo me recompensa, meu esposo me ama, meu esposo cuida de mim, meu esposo me guarda, meu esposo é meu protetor, meu esposo, ele é a pessoa que cuida da minha finança, meu esposo me guarda, meu esposo me protege. Isso, irmãos, é prioritário dentro de um casamento. Não tem como você ter um casamento perpétuo, longínquo, até que a morte vos separe, se você não reconhece as coisas que o seu parceiro faz. Entendeu? Por que a Bíblia fala que o homem tem que amar a esposa e a esposa tem que ser respeitosa com o marido? Porque a mulher diz, a sua natureza é amar. A mulher, ela já ama de natureza, e o homem não. O homem, ele precisa amar a mulher, e a mulher precisa respeitar o marido. Isso é bíblico, irmãos. Então, quando o homem respeita a mulher, quando o homem traz essa valorização para dentro do casamento dele, ele mostra para ela, eu te respeito o que você faz. Meu amor, eu respeito o que você faz aqui dentro de casa. Eu respeito que o que você faz aqui dentro de casa é muita coisa. Porque eu tenho meus sábado e domingo para ficar com as pernas para cima, eu tenho os feriados, eu tenho um mês de férias, e você não tem, meu amor. Os meses que mais a gente está de festa, são os meses que mais você trabalha. Irmãos, não é fácil cuidar de uma casa, não é fácil você cuidar de uma casa, cuidar de filho, cuidar do esposo, não é fácil, irmãos. E a noite está bonita para receber o marido. Não é fácil, irmãos. Isso tudo precisa ser valorizado. Amém? Então eu quero orar por você, pelo seu casamento esta noite. Eu quero falar para você aí do outro lado, que nós aqui estamos torcendo para que o casamento de todos vocês sejam perpetuabilizados, que sejam cheios do Espírito Santo, que Deus venha trabalhar no meio da sua família, e que vocês recebam aí do outro lado as bênçãos do Espírito Santo dentro da sua família, e que Deus, e que nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês dentro dos vossos lares. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, nós te pedimos, Pai amado, para que o Senhor vá através do seu Espírito Santo, meu Pai, e faça morada, Senhor, no meio dos casais. Arranca, Senhor, todas as competições que tem dentro do casamento. Senhor, arranca, Senhor, todas as indiferenças que tem entre os casais. Coloca no coração da mulher ser virtuosa. Coloca no coração do homem ser protetor. Ser Senhor, o seu protetor, e aquele que busca uma mulher perfeita
tem que trazer a perfeição para dentro do seu lar. Senhor, abençoa suas mentes, arranca, Senhor, suas indiferenças, traz, Senhor, para dentro dos casais, dos seus famílias, Senhor, o teu Espírito Santo, e que o teu Espírito Santo faça morada, Senhor, na mulher e no homem, nos seus filhos, e abençoe os seus lares, abençoe os seus casamentos, em nome de Jesus. Irmãos, eu já passei muito aqui, já são 19h13. Desejo a vocês que tenham uma ótima semana, uma semana abençoada, uma semana cheia de bênçãos e proteção, e que nada venha acontecer com todos vocês aí, que vocês sejam protegidos pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, vamos dar a bênção apostólica até domingo que vem, às 18 horas aqui, tá bom? Que o grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo, que seja com todo o povo aqui e aí, não somente hoje, mas para todo sempre. Todos dizem amém. Está terminado em nome de Jesus. Saco!